Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Leão XIV é o Papa que a Igreja precisa? La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Estas foram as primeiras palavras que o mundo ouviu do novo Papa, Leão XIV, um desconhecido para muitos milhões de pessoas em todo o mundo e que ocupa agora um lugar central na vida de 1.000 milhões de católicos. Quem é o cardeal Robert Prevost e o que representa para a Igreja? É sobre isto que vou conversar com o Padre João Basto, colunista do Observador e formador do Seminário de Viana do Castelo. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 9 de maio. Bem-vindo, Padre João Basto. Olá, obrigado. Quem é este Papa Leão XIV? Quem é este homem? Olha, aquilo que nós neste momento sabemos é que é um homem com muito mundo. É um Papa que nasceu nos Estados Unidos, em Chicago, cujos pais têm ascendência americana, italiana, espanhola, que teve uma formação académica quer em matemática, quer em filosofia, quer em direito canónico, que fez um grande trabalho de missionação no Peru, que teve uma grande responsabilidade na gestão da ordem da qual faz parte, porque não é um padre diocesano, nem era um bispo diocesano, era um padre religioso, é um agostinho, e por isso é um homem com muito mundo, e começou mesmo precisamente por fora desse mundo, quando surgiu na janela da Basílica de São Pedro. E a escolha de Leão para nome é relevante, ou não? É relevante. Há 2 grandes papas leões que estão na nossa memória. O primeiro é o Leão XIII, que é o último Papa Leão. Leão XIII foi o Papa que modernizou, de certa maneira, o papado, teve que lidar com o fim dos Estados papais, fez com que o papado fosse mais um domínio temporal, espiritual do que temporal e terreno, foi quem abriu a Igreja ao mundo da defesa dos trabalhadores e do sindicalismo católico, foi quem enfrentou também no início o socialismo e o marxismo, mas também Leão Magno, que foi um Papa que viveu num período muito conturbado na Europa, que enfrentou os grandes poderes na altura políticos e que promoveu uma cultura de paz. Portanto, este Papa Leão XIV é um Papa que está aqui muito entre o Papa Leão I e o Papa Leão XIII. E talvez uma pergunta difícil, não sei, porque terá sido ele o escolhido pelo conclave, Padre João Basto? Se calhar há aqui 2 ou 3 razões. Primeiro, ele era responsável pelo dicastério dos bispos e, portanto, conhecia muitos bispos, especialmente muitos cardeais, e conhecia muitas partes do mundo, o que terá facilitado claramente o contacto num conclave onde muitos não se conheciam. Depois ele é formado numa área que é vista dentro de portas como uma área segura, que é o direito canónico. Falava-se muitas vezes que era necessário pôr em marcha alguns processos do Papa Francisco de forma clara e eficiente, e o direito canónico muitas vezes é essa ferramenta. Por outro lado, ele é americano, mas é talvez o cardeal menos americano dos americanos. É sul-americano, mas também não é na verdade sul-americano, e portanto é alguém que, se calhar, dentro de um conclave muito diverso, os cardeais conseguiram, em pequenas partes dos seus traços pessoais da sua biografia, se identificarem e por isso elegê-lo como Papa. E podemos dizer que esta decisão foi rápida, no fundo foi na tarde do segundo dia de conclave? Sim, foi uma decisão rápida, não foi uma decisão apressada. Havia quem falasse até de um conclave quase curtíssimo, que era um conclave logo decidido à primeira votação. Certamente terão existido alguns nomes, mas claramente o cardeal Prevost foi alguém que reuniu um consenso imediato de vários setores da Igreja
num curto espaço de tempo. Isso sim, é um conclave dos mais curtos da história. Só há um mais curto, que é o de Pio XII, teve 3 votações, e Josef Ratzinger, Bento XVI, teve 4, tal como este Papa novo que nós temos, Leão XIV. Já voltamos à conversa com o Padre João Basto, que é formador no seminário de Viana do Castelo. Temos ainda de olhar para este Papa na procura da grande pergunta que fazemos neste episódio: será este o Papa que a Igreja precisa neste momento? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com o Padre João Basto, formador no seminário de Viana do Castelo. Padre João Basto, na primeira intervenção, o novo Papa mostrou-se emocionado. Falou de paz, da necessidade de construir pontes, também da necessidade de acolher todos, o próximo. Este é, no fundo, um perfil de continuidade em relação a Francisco? É um perfil de continuidade, antes de mais, porque ele apresenta-se de forma muito humana, de forma emocionada, com as lágrimas nos olhos, de alguém que percebe que há 2 minutos era um desconhecido e de um momento para o outro é alguém a quem nós abrimos a porta da nossa casa e a quem aplaudimos e desejamos a maior sorte do mundo. E também é um perfil de continuidade. Dentro de uma certa bolha falava-se de que poderia haver uma marcha atrás, quase radical, naquilo que o Papa Francisco fez, mas o novo Papa fez questão de falar de coisas muito importantes, de falar de que Deus ama a todos. Recordámos aquela frase bombástica do Papa no Parque Eduardo VII, o Papa Francisco, todos, todos, todos. E também falou de algo que é muito querido hoje em dia à Igreja, que é a sinodalidade, ou seja, esta reforma que o Papa Francisco começou, que o Papa Leão XIV aparentemente quer continuar, para que na Igreja haja mais participação, uma Igreja mais responsável e de maior comunhão. Sinodal é isso? É mais participação? Podemos, porque nem toda a gente entende muitas vezes. Exatamente, sim. A Igreja Sinodal foi uma ideia do Papa Francisco, a partir de um conjunto de inspirações que foi tendo, na ideia de que a Igreja é um caminhar juntos. Não é uma separação clara entre a hierarquia e quem não é da hierarquia, mas é uma corresponsabilidade, ou seja, antes do Papa Francisco havia talvez esta ideia até mediática que havia os padres de um lado, quem não era padre do outro. O Papa Francisco assumiu que somos todos batizados, independentemente daquilo que fazemos dentro da Igreja, somos nós, independentemente disso, que temos que decidir, que pensar, que refletir e rezar em conjunto, independentemente, cá está, do lugar que ocupamos. Isso não é o que está em primeiro lugar. O primeiro lugar é sermos todos irmãos. E o Papa é também um chefe de Estado do Vaticano no mundo, com Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping. O Papa é um Papa norte-americano e conhece muito bem outras realidades, como a peruana e a América do Sul. Poderá ter aqui, Padre João Basto, um papel a desempenhar no xadrez geopolítico? Há aqui talvez duas dimensões. Em primeiro lugar, por esta história tão longa e tão profunda, o novo Papa conhece perfeitamente as misérias humanas, teve um contacto muito próximo com a realidade do Peru, que nos últimos anos foi marcada por grandes crises políticas e grandes crises económicas e sociais. Por outro lado, esta escolha dos cardeais é muito curiosa, porque parece que os cardeais vão sempre buscar os papas ao lume,
não fogem do lume. Pio XII era núncio da Alemanha, foi o Papa que foi eleito em 39, no início da Segunda Guerra. João XXIII, no pós-guerra, foi um Papa que já tinha percorrido as nunciaturas da Europa toda e, portanto, conseguiu perceber claramente a Guerra Fria. João Paulo II era polaco no meio do Bloco Soviético. Portanto, nós temos aqui alguém que foi ser buscado aos Estados Unidos, que, aliás, já teve alguns pronunciamentos que tentaram corrigir algumas ideias de J.D. Vance, o vice-presidente católico dos Estados Unidos, e por isso é alguém que foi retirado do fogo, e acho que isso é muito importante. E será que este é o Papa que a Igreja precisa neste momento? Eu acho que a resposta é sim, por algo muito pragmático. Nós, durante estes últimos dias, falámos que eram 133 cardeais votantes, eleitores, cardeais esses que vêm de muitas culturas, de muitas partes do mundo. E para que alguém, num curto espaço de tempo, tenha conseguido uma maioria qualificada de 2/3, junto de pessoas tão diferentes, culturas tão diferentes, com opiniões às vezes muito contrastantes e tensas, é de certeza o Papa para a Igreja neste tempo e o Papa para o mundo deste tempo. A Igreja acredita que esta é uma decisão tomada por homens, mas com inspiração do Espírito Santo. É isso, Padre João Basto? Exatamente. Nós acreditamos que a Igreja, que o Papa é eleito por inspiração do Espírito Santo, não que o Espírito Santo só por nome de cada de um elegível aos cardeais, mas porque nós acreditamos que o processo possibilita a liberdade. Há muita oração, os cardeais estão fechados, não para estar num ambiente secreto, mas para que possam estar realmente consigo próprios, com Deus, em oração. A eleição decorre numa capela, não num pavilhão polidesportivo. As pessoas celebram uma missa antes da eleição, não vão fazer um grande convívio. Portanto, há aqui um tempo e um espaço para que o Espírito Santo, que é, na verdade, algo além de nós próprios, possa falar. Obrigado, Padre João Basto. Muito obrigado. O Padre João Basto é formador do Seminário de Viana do Castelo e colunista do Observador. Escreve às sextas-feiras. Ficam ainda 3 notas que devem merecer atenção nesta sexta-feira e fim de semana. Desde logo, o Papa celebra a primeira missa enquanto Papa na manhã desta sexta, na Capela Sistina, com os cardeais que o elegeram. Em Moscovo, acontece a monumental parada militar que assinala o Dia da Vitória. Conta com a presença de convidados de Vladimir Putin, como o presidente chinês Xi Jinping, o venezuelano Nicolás Maduro, o presidente do Brasil Lula da Silva e ainda o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, um país da União Europeia. Ao todo, são 29 os chefes de Estado e de Governo que marcam presença esta sexta-feira em Moscovo. Já em Bruxelas, assinala-se o Dia da Europa. Fica ainda a promessa de uma grande emissão na Rádio Observador neste sábado para acompanhar o Benfica Sporting. O jogo é às 6 da tarde. Um deles poderá sair campeão da Luz, mas atenção que ainda há a possibilidade de ficar tudo adiado para a última jornada. E há também um regresso no mundo do desporto, o regresso de Miguel Oliveira no MotoGP. Este fim de semana há grande prémio no mítico circuito de Le Mans, em França, e o português deverá voltar às corridas. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.